Você abriu a resenha, me pergunta, utilizando uma frase da seguinte maneira: agora estamos um pouco mais tranquilos. Tranquilos por quê? Por quê? 3 motivos, não é? Por 3 motivos. O Asa não perdeu o jogo de ontem, que todo mundo esperava. Só falava no 13. Porque o 13. Então, aquilo que eu disse aqui, que todos estão de prova e testemunhas, né? Que eu falei em voz alta e falei de forma reverberada para um público ouvir que o Asa iria se classificar. Por que eu disse isso? Que o Asa não perde o jogo aqui na Piraca e o Asa lá, o 13 vai se assustar. Eu até brinquei com ele, o Galo assustado. Então, o que é que deu? O Asa, olha, foi reverberado, bota a reverberação. Então falei dessa voz alta. O Asa, impiedoso, valente, vai detonar o 13 e o Galo da Borborema. E o Galo da Borborema mostrou que não tem esse futebol todo. Ele é um time periquiti, time fraco, e o Asa vai ganhar lá, no estádio Hernani Sátaro, na Paraíba. Vocês ficam com medo? Ficam passando areia na cara do gato, manteiga, vaselina? Eu estou com você. Eu estou com você. Achei um adepto a minha mensagem. Eu estou com você. Não vi esse time pronto. É isso que eu quero ouvir. É isso que eu preciso para alimentar minha alma, meu ego. Ora bolas. Um jogador só, né? Um periquitizinho, Tiaguinho. Vai matar o time do Asa. O Tiagão, mas Tiaguinho. Tiaguinho. Tiagão já. Do lado de lá tem, do lado de cá também tem. Claro, vamos arrochar o bombo, arrochar a mandioca neles. Vamos pisar, quero nem saber. Deles. Vamos atropelar. Pode vir o Galo da Borborema, pode vir o Galo da Borborora, pode vir o Galo da onde quiser. Pode vir do Galo de Campina. Pode vir o que quiser. O bom é nós, Queiroz. Isso, não vai cantar nada. O Galo lá não é. Olha, Oswaldo, aí eu tô mais tranquilo, porque esse é o fator 1. Fator 2, CRB não perdeu pro Santos. Fator 3, o CSA é evidente não perder pro Ferroviário, que eu tava com um problema muito sério, ver se esse Ferroviário vai aprontar pra cima do CSA, e o CSA foi melhor que o Ferroviário, mais uma vez peca muito, o CSA peca demais, e por esses pecados cometidos termina desperdiçando pontos importantes. Eu acho que o CSA tá dentro do campeonato, tá muito vivo e não vai cair. Que a minha preocupação era o Ferroviário passar o CSA, que era um jogo de 6 pontos. Isso. Se um ganha, passava o outro. Mas o Ferroviário ficou lá embaixo. Vai cair o Ferroviário. Ferroviário na B. Quero nem saber. Com o Ciel e tudo. Sou muito amigo do Ciel, gosto mais dele. Admiro demais, né? Somos quase família. Agora, na hora de defender o nosso pão. É pela sua avó, né? Não é verdade? Lá da minha avó. O parentesco é o. Minha avó era danada. Aliás, minha avó foi a primeira atleta que com uma vara ela conseguiu ganhar todas as medalhas. Uma vara só. E foi a vara do meu avô. Eu estou só esperando aquela o senhor acabar esse espetáculo do senhor na abertura da resenha pra gente começar a falar sério. O Rivelino, você gostou de qual resultado? Me diga, dos 3. Não, mas eu estava com a palavra. Vem aqui com sua palavra. Eu estava. Eu estou só esperando o senhor acabar esse espetáculo inicial do senhor pra gente começar uma resenha séria. E essa resenha bagunçada, por acaso? Porque eu particularmente, o senhor já acabou? Primeiro eu tenho que perguntar, tá começando, o senhor já acabou? Tá no preâmbulo, ainda pro retângulo. Tá certo, tá bom. Entendeu? Porque de tudo que o senhor falou aí, a única torcida que realmente pode estar tranquila na segunda-feira é a torcida do Clube de Regatas Brasil. A do CSA não tem motivos nenhum de estar tranquilo, porque o CSA pode inclusive perder mais uma posição daqui a pouquinho e terminar a rodada na 16ª colocação, na porta de entrada do Z4. O CSA vai enfrentar o Náutico extremamente pressionado, o Náutico vivendo o melhor momento dele na Série C, há 5 rodadas que não perde, e o CSA vai precisar ainda fazer de 6 a 7 pontos em 4 jogos, e não vejo motivos nenhum de estar tranquilo o torcedor do Asa. Não tá. O 13, na minha concepção, provou que tecnicamente tem um time um pouco melhor do que o time do Asa, e para mim abriu uma certa vantagem para conquistar a vaga. Agora, é irreversível? Não.
Sempre as coisas pro Asa foram com sofrimentos e acredito que domingo será novamente caso o time conquiste a classificação. Mas na minha concepção, o 13 mostrou um time com um pouco mais de qualidade do que o Asa. Jogando em casa passou a ter até um certo e um leve favoritismo. Então não vejo motivo nenhum pro senhor dizer que está tranquilo. A única torcida que pode estar tranquila chama-se a torcida do Clube de Regatas Brasil. Boa noite. Foi seco, foi secozinho, né? Foi seco demais, né? Foi secozinho demais. Rapaz, foi agora, você já foi pra uma guerra, cirúrgico. Já foi pra uma guerra? Cirúrgico. Já foi pra guerra? Eu fui. Qual é a guerra que o senhor já foi? No Paraguai. Aonde? Bomba aí? Nos Canudos. Qual foi a guerra que o senhor foi? O senhor tomou o maior número de coco. Eu fui pra uma guerra. Lá no fronte. Assim que cheguei no fronte, milhares de soldados. E eu sozinho, consegui vencê-los todos. Na época era o Rambo. Mentira, cabeludo! Não, mas assim, eu já participei de uma guerra, você não sabe, mas eu não vou contar. Eu participei da Guerra dos Abacates. Teve a Guerra dos Canudos, teve a Guerra dos Abacates, que aconteceu na Escola Campo Teixeira. Cada um jogava abacate no outro. Fale sério. Não, tô brincando. Eu tô feliz, tá vendo que eu tô feliz? Nós não perdemos. Um final de semana do futebol alagoano não perdeu. Isso é muito bom. Porque, vou dizer uma coisa, você tá falando quando começa a perder, parece que é uma lazeira. Perde todo mundo. Perde aqui, perde na capital. Esse futebol de Alagoas tem essas coisas. Quando acha de apanhar, o outro apanha. Apanha o A, apanha o B, apanha o Asa. Todo mundo. É verdade. Numa só tacada, os 3 levam a pisa. Isso na semana nós escapamos. Agora aí. Fedendo. A minha avó dizia: é melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Verdade. Tem chance o CSA, tem chances o Asa e o Galo continua ali na 10ª posição. Ou seja, tá perto dos infernos e do céu. Tá perto dos dois. Não é verdade? É se manter, né? E o CSA não vejo esse negócio de Náutico, não. O Náutico vai apanhar, o Náutico precisa levar uma tacada boa. O Náutico vai perder 4-0 Azulão. Os 4 gols anotados no primeiro tempo. Você tá... Pode anotar, eu aposto com quem você quiser. Eu aposto um queijo jongue com você, Jânio. Não. Com quem quiser, eu sou assim. Eu hoje tô virado eu tô virado na bexiga mesmo. Vamos embora. O que é que você achou, Riva? Um abraço para você, Guimarães, e a todos os colegas e aqueles que nos acompanham aqui no Toque de Bola. Falando inicialmente do Asa, claro que eu concordo com o Oswaldo que não há matematicamente vantagem, mas o time do 13 conseguiu praticamente talvez um dos seus objetivos, que era pontuar nessa partida de ida. E aí vai ter a decisão em casa, tem o favoritismo, além de ter também essa equipe tecnicamente um pouquinho melhor que o Asa, mas a definição está em aberto e pode tudo acontecer, pode o Asa conquistar essa vitória, classificar no tempo normal, pode empatar novamente, pode ir para pênalti. Eu acredito ainda que é possível para a equipe do Asa, apesar da desconfiança que se tem de que o 13 pode realmente ser superior, mas é possível a conquista dessa vaga, sim. E o CRB, nesse caso aí, lá na divisão da página da tabela de classificação, a 5 pontos aí da zona de classificação do G4 do Campeonato Brasileiro, mas também de olho para baixo aí com relação à zona de rebaixamento, mas ele deu uma subida legal nos últimos jogos aí e acredita-se que pelo menos essa questão da permanência seja garantido, que há poucos dias ele estava na zona de rebaixamento. Já o CSA é que tem essa dificuldade aí, porque como a rodada ainda vai ser concluída hoje, ele pode ficar na 16ª colocação, uma apenas acima da zona de rebaixamento, e ficar beirando esse perigo aí a retornar à zona de degola. É verdade, o CSA que deu uma arrancada muito boa, infelizmente agora vem de sucesso, né, Vanderlei? Infelizmente. Mas você também acredita no Asa, né? No Asa acredito, sim. Acredito muito. Acredito mesmo, que agora não tem mais o que se estudar um ao outro, mas todo mundo sabe como é que se joga, né? Agora, meu irmão, aquele que errar menos, verdade, aí tá, vence o jogo tranquilamente. E pode até, quem sabe, Vanderlei, ele jogar essa pressão pra cima do 13, né? E essa pressão vai pra cima do 13 mesmo. O 13 vai ter que partir pra cima, vai ter que vai querer ganhar a todo custo, vai estar com a torcida a seu favor.
Vai. Mas aí, se o Asa jogar com uma certa inteligência, quer dizer, né? Tem que jogar com a inteligência, meu irmão. O jogador sem afobamento, tá? Saber realmente a hora certa e o mais importante, que é o que está faltando, realmente falta muito no nosso time, é acertar o gol. O nosso ataque ainda não funciona. É uma dificuldade. É uma dificuldade. Maria, nunca vi um negócio desse, não. Não, é uma dificuldade. Pra você ver que os gols estão saindo bem do Didira, fazendo gol, virando um centroavante na área, para poder sair os gols. Mas se souber jogar com inteligência, dá para realmente nós sairmos de lá com uma vitória, ou até indo para os pênaltis, a gente possa vencer também nos pênaltis. Mas eu estou acreditando muito pelo segundo tempo. Se o Asa jogar o que jogou no segundo tempo, tá? E um pouco melhor, errando menos, né? Porque o Asa errou muitos passes ainda, o Asa tem essa dificuldade, tem a história da defesa para o ataque, esse chutão que eu não concordo de maneira nenhuma, tem que saber sair jogando, da defesa para o ataque. Aí as coisas podem acontecer, mas é um jogo difícil? Claro que é um jogo difícil. Tem toda a chance, o 13, sim, tá dentro da sua casa, mas o Asa, se jogar com inteligência, jogar o segundo tempo aqui, nós poderemos sair de lá com a vitória. Eu só queria fazer uma observação. Eu acho que o 13 sabe também das dificuldades que irá enfrentar no próximo domingo. Isso. Sabe que o Asa tem suas qualidades, sabe que existe uma rivalidade, um respeito entre as duas equipes. Eu só queria fazer, na minha opinião, uma discordância em relação a você quando você fala se o Asa jogar como jogou o segundo tempo. O Asa jogou a partir do momento que empatou o jogo. E o 13 se desestruturou muito depois do gol que sofreu, com aquela confusão toda que foi arrumada, e que no final das contas o time 13ano não tinha razão, porque a bola não resvalou no jogador do Asa. Eu também vi, não arremesso manual foi para o time do Asa e o gol foi 100% legal. Primeiro que não tem impedimento e arremesso manual. E o Júnior Viçosa recebe essa bola de um lateral, de uma cobrança de lateral. Depois a inteligência do Júnior de dar um passe. Aquilo não foi um cruzamento, foi um passe pro Didira. De cabeça, o Didira empatou o jogo. Depois desse lance, que houve toda aquela confusão, que o jogo ficou paralisado, eu disse, inclusive, ontem na transmissão, eu digo, olha, esse gol do Asa pode virar o jogo, porque a tendência é o 13 se desestruturar até no aspecto emocional, depois do gol que tomou. Depois que o Asa empatou, aí o Asa passou a ser melhor. Mas até o Asa empatar o jogo, principalmente no segundo tempo, parecia que o 13 estava jogando em Campina Grande, diante da sua torcida, e extremamente à vontade no estádio Coraci da Mata Fonseca, ao ponto de ter feito o gol. Então, se o Asa fizer um jogo competitivo, da metade do segundo tempo pro final, quando ele empatou o jogo, eu acho que a coisa pode ser mais equilibrada. Mas até o Asa empatar o jogo, na minha concepção, o 13 jogava muitíssimo à vontade e era dono absoluto do jogo. Vitor Hugo, a sua opinião. Boa noite, Guima, boa noite a todos os ouvintes do Toque de Bola da 96 FM. Realmente, assim, a opinião que você quer sobre o jogo do Asa, Não, opinião sobre o jogo. Sobre o jogo, né? Sim. Eu concordo com tudo que o Oswaldo falou. O Oswaldo foi muito bem nas suas colocações. O Asa só passou a jogar depois que empatou a partida. E claro, o gol que sofreu ali, na verdade eu vejo como um vacilo, cometeu uma falta numa zona daquela do campo, é complicado. Na verdade, na hora da transmissão eu achava até que tinha sido o Ítalo Rogério que havia cometido aquela falta no Thiaguinho, mas na verdade foi o Colina que acabou chegando um pouco mais forte no Thiaguinho, cometeu a falta e aí o 13 abriu o placar. E o Asa só passou a pressionar e buscar gols quando conseguiu o empate. Concordo também com o Oswaldo, vi e revi o lance ontem e não vejo a bola tocar no jogador do Asa. O Ayrton dormiu ali no momento da cobrança do lateral. Pra você ter ideia, o Bandeirinha nem titubeou na hora de marcar o lateral, nem pensou. Ele já apontou logo pro Asa.
E aí, acredito eu, se o Asa conseguir desempenhar um bom futebol lá em Campina Grande, principalmente o futebol que conseguiu desempenhar depois que empatou o jogo ontem, a torcida pode ter confiança sim que o Asa vai conseguir uma classificação. E daqui a pouco, Guima, vamos destacar aqui, o 13 até publicou nas suas redes sociais agora há pouco, 3 lances de reclamações contra a arbitragem. Inclusive eu estava vendo no instante aí, um chute do Zé Wilson no Yamada, no momento que o Yamada tá ali próximo ao banco do Asa, o Zé Wilson vai lá e desfere um chute na barriga do Yamada. O lance do lateral, né? E com relação também à expulsão do Didira, que segundo eles merecia ter sido expulso no lance do Thiaguinho. Daqui a pouquinho a gente vai destacar tudo isso aqui. Em todo o Nordeste, mas hoje eu falei com o pessoal da Campina Grande. Conversei lá com a minha amiga particular, que eu mando um abraço, tá ouvindo a resenha, gosta muito de você, Oswaldo. Ela quer ele quer muito bem. Em Campina Grande? Lá Dona Maria do Caroço. E ela é o seguinte, Maranhão, aqui não se fala de outra coisa. A cidade está em pé de guerra. Olha, o estádio cabe quantas mil pessoas, Vitor? Veja aí. O estádio vai estar entupido de gente. Presta atenção. Vai. E as 35 mil pessoas. É jogo para 40. Olha, as pessoas estão nas ruas. O prefeito já disse que sábado para domingo ninguém trabalha, principalmente o órgão público, entendeu? Sexta-feira, último dia de trabalho. No sábado tá todo mundo sem trabalhar. Essa que é a grande realidade. Por quê? Porque o pensamento é lotar o estádio. E a Dona Maria do Caroço, inclusive, vai pro estádio. Ela vai com a avó, com a avó e com os familiares dela. E disse que o 13 não perde para ninguém. Se a senhora fica na sua, cacete de dar em 10, o 13 vai levar sozinho. Então, o senhor mexe suas palavras, que o senhor não vai pra lá não, viu? O senhor mexe suas palavras. Eu vou ficar de vigilância no senhor. Eu vou ficar de vigilância no senhor a semana toda. O senhor é daqueles que o senhor ateia fogo e tira o corpo de fora. O senhor mexe as suas palavras, que o senhor não vai pro olho do furacão não, viu? A minha tia tinha bigode, presta atenção. O ano passado a gente quase não entrava no estádio de Patos. Por minha culpa, volte que diga. Eu toquei fogo aqui, o pessoal passou apuros em Patos. Oh, meu Deus, que dificuldade. Vamos lá, mas não se preocupe. Pato Galig, né? Essa semana eu vou estar pianinho. O ouvinte disse aqui que o Asa não perde nem para o 13, nem para o 14. Ah, meu Deus do céu. Nós vamos ganhar. Eu não quero saber de onde vem o jogo. O gostoso do futebol eu quero ganhar o jogo. Essa rivalidade. E outra coisa, vou dizer uma coisa a vocês, viu? Eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente, se passar, já estamos na terceira fase. Por quê? Porque esse jogo, o Oswaldo disse que são os piores times da Série D. O Solimões, eu não coloco palavra na minha boca, não. O Solimões e o Altos. O Oswaldo esculhambou, teceu críticas. Não. O senhor disse. Eu não disse nada disso. Eu faço que nem aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, prove. O senhor disse que são. Não tem caminho fácil. Os times fraquíssimos. O Solimões e o Alto. Eu não falei isso, não. O Alto é da terra do Ribeirinho. Não falei isso, não. Mas assim. Se o Asa passar, decide fora. Se o 13 passar, decide em casa. Claro, essa questão de agressão, de chute, mesmo uma decisão. Se tinha VAR ou não, é outro problema. Claro que se tinha VAR, muita coisa teria sido. Teve inclusive uma do Yamada que chegou junto quando o Thiaguinho fez aquele golaço, diga-se de passagem. Ele chegou se estranhando com o Rony Lobo, né? Então teve muitas situações que tivesse VAR, o jogo poderia ter sido diferente no aspecto também de expulsões. Não sei se influenciaria o resultado, acredito que não. Mas essa questão, meu irmão, a decisão é Série D, infelizmente é assim. Cacete, meu irmão. Cada um mas ninguém tá dizendo que é o contrário, não. Deixa eu deixar mais uma vez claro aqui. A análise que eu fiz foi baseado na informação do Vitor Hugo. Eu só comento em cima de informação. A informação que o Vitor Hugo passou e que ele disse que ia mostrar eram 3 reclamações por parte do 13 sobre no arbitragem. Instagram oficial do 13. Quem quiser ir lá ver. E aí eu comentei em cima de informação. Eu não discuti aqui se é decisão, se é guerra, se é pancadaria. Eu, por exemplo, particularmente, não gosto disso. Eu gosto de futebol. A partir do momento que eu começar a defender aqui que é guerra, que é cacete, que é pau, que é isso e aquilo, não é futebol.
Eu gosto de futebol, eu gosto de ver futebol. Futebol série D. Eu gosto de analisar futebol. Futebol é série D. Mas eu tô falando o seguinte, nós como formadores de opinião, a gente defender que é cacete, é guerra, é briga. Mesmo, é pau pra dar em tudo. Não, aí eu discordo. Eu acho que a gente tem que lutar sempre pelo futebol. A gente não. Respeito sua opinião. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente tem que prezar sempre pelo bom futebol. Sim, lógico. Não, Oswaldo, futebol. Nós estamos falando aqui, é cacete e tal. Não, é jogo pegado. Jogo pegado. É jogo pegado. É outra história, concordo com vocês. Quando a gente fala essa linguagem é nossa. A linguagem da bola. Chegar na bola com vocês. Eu acho o seguinte, futebol. É pegado. O Asa tem que fazer um jogo equilibrado sobre todos os aspectos. Exato. Sobre todos os aspectos. Isso e o mesmo. Asa tem time pra isso. O Asa tem time pra duelar. E o Asa mostrou que tem. Apesar do adversário, na minha opinião, ter sido boa parte do jogo melhor do que o Asa, mas o Asa, quando teve o seu melhor momento no jogo, o Asa mostrou que tem time para sair de Campina Grande com a classificação. Ninguém está dizendo ao contrário, não. Agora, o que eu estou falando que nós, como formadores de opinião, é a opinião do Oswaldo Barbosa. A gente não pode defender que é cacete, é tiro e bomba. É jogo de futebol. É nesse sentido que eu estou colocando, é a minha opinião. Inclusive, dentro desse assunto ainda, hoje à tarde eu indaguei a assessoria de imprensa do 13 se haveria alguma possibilidade do 13 entrar com alguma representação. Claro, diante dessas reclamações expostas por eles, né, nas redes sociais, se existiria a possibilidade de entrar com alguma representação contra a arbitragem. Aí o que eu recebi de resposta foi que a situação está em debate, mas não resolve nada. Mas aí o cidadão Lucas, o assessor de imprensa, disse que depois do prejuízo causado, a representação não faria tanto sentido. Não faz nenhum sentido. Repito, não teve prejuízo. Prejuízo nenhum. Não teve. Não foi prejuízo. E aí, embora que fosse acontecesse realmente, comprovasse que houve prejuízo, não voltaria atrás também no resultado. O que poderia mudar é que não seria a primeira vez no futebol, né, Rivelino? Sim. Prejuízo nenhum. Não houve nenhum gol assim que você... Eita, nada disso. O gol do Asa foi normal. O lateral era pro Asa, o Asa normal. Bateu, 13 cochilou. E o 13 cochilou, o cachimbo cai. Isso Essa aí. que é a grande realidade. Gol normal, segue o jogo. Essa que é a grande realidade. E que nós já falamos aqui no programa. E o mata-mata é uma outra competição por causa disso. Isso. Porque um pequeno vacilo, você pode jogar uma classificação e fora. E o Vaguinho Dias vai falar sobre isso daqui a com 13 também. Agora. E nessa questão, foi o que aconteceu com 13. Quer dizer, se não tem aquele vacilo e o Asa ganha o jogo, o 13 ganha o jogo, a vantagem seria muito maior. Claro. Aquele vacilo do 13 pode determinar a classificação do Asa. Porque a decisão está aberta, está tudo aberto. Os dois têm condições de buscar a classificação. Agora, foi um vacilo, uma desatenção de segundos do time do 13 e tomou um gol 100% legal. O torcedor aqui até lembrou, viu? Só tomou uma cotovelada também. Foi, inclusive foi no momento lá que ele tentou chegar na bola. Eu acredito que não foi até nem por querer. O atleta do 13 acabou abrindo o braço e deixou no nariz do Viçosa. Fala, Riva. Exatamente nessa questão que você fala de cochilar, foi uma esperteza do Asa nessa rapidez desse lance que resultou no gol. E a gente estava até comentando aqui hoje à tarde que o time do Asa, se ele tivesse sido mais esperto, assim que ele sofreu o gol, poderia também ter tirado proveito. Mas ele tentou sair, só que o árbitro parou o jogo. Sim. Que todo o time do 13 veio pra cá. Comemorar e ficou o jogador na frente da bola. Só que o Asa tentou sair, mas o árbitro mandou esperar. Eu observei essa situação. Detalhe, agora, o 13, nessa questão do gol, o 13 não pode nem reclamar que o Gandula jogou a bola direto na mão do atleta do Asa, porque a bola caiu no chão. Aí o Kelton pegou rápido e tocou o lance do gol, Vitinho. Oi? Não houve irregularidade. Não o lance houve do gol não houve irregularidade nenhuma. O Ayrton chuta, a bola 13 pega... O 13 não tem isso aqui de motivo para reclamar. Verdade, isso. Muito bem, vamos lá. Agora são 7h46. Vamos ouvir o Raniel Ribeiro? Raniel Ribeiro, técnico do Asa, fez uma leitura do jogo. Bora. Vamos ouvir o técnico Raniel Ribeiro, fez uma leitura do jogo, né, sobre esse resultado importante musical. Tá aí, detalhe que foi
repassado, inclusive, por parte do time arapiraquense, né? Nessa partida, nesse análise que fez o técnico Ranieri para o jogo, né? Agora da volta e tudo que será feito durante os trabalhos desta semana. O time já viaja na sexta-feira com destino ao estado da Paraíba. E no sábado o time deve fazer um trabalho ainda em um local ainda definido, instante. Vocês só ver aqui. Claro. Então o Asa viaja na sexta. Na sexta, né? Após o almoço. Sábado já trabalha lá. Faz um trabalho. Hoje o Asa ficou livre? Não, já se reapresentou. Já, tem o estádio do Campinense, o Raposão, né? Como é que chama? Não, é Amigão. Não, tem 2 estádios lá. É o PV. É o Renatão. O Campinense é o Renatão. Mas é como se fosse o CT, né, Oswaldo? Exatamente. Pode treinar lá, né? Porque... Mas o Campinense tá sem atividade, a gente não sabe nem como é que tá a situação lá, né? Do Renatão. Do time do Campinense, né? Isso. Do Campinense, isso. Mas o Asa não cedeu o CT pro 13 treinar? Não é verdade. O 13 cede. Por que o Asa não treina lá no PV? Acho que não sei lá. Daqui a pouco o meu amigo Orivaldo já informa pra gente aqui. Vamos ouvir o Ranieri Ribeiro. Boa noite. Uma partida onde o contexto, infelizmente, ele se sobressai em relação a algumas ações que a gente estuda, que nós organizamos e pontuamos, né, que é normal. É um jogo muito... A parte emocional, ela pesa um pouco. Não que tenha sido isso, talvez, a nossa condição, que, na minha opinião, fizemos um primeiro tempo muito abaixo do que esperávamos, por estar jogando em casa, nos nossos domínios, né? Mas no segundo tempo não, conseguimos voltar melhor, ajustamos a algumas situações e o time criou, né, algumas oportunidades até de construir uma vantagem. Eles fizeram um gol de falta, uma batida muito bem feita pelo Thiaguinho, e isso criou um desequilíbrio. Logo em seguida conseguimos o empate. Depois desse empate tivemos um controle melhor da partida e poderíamos converter esse controle melhor na virada, mas infelizmente não veio. Nós temos que entender que um jogo de mata-mata ele é constituído de 180 minutos, e vivemos os primeiros 90 e não tem nada definido, está tudo aberto, tanto para 13 quanto para nós. O jogo ficou aberto, né? Claro que nos domínios deles vai se gerar uma dificuldade maior, mas somos sabedores da condição que temos, do trabalho que estamos fazendo, e a Série D é isso. A Série D você não pode escolher qual o momento e qual o jogo que vai definir. Você tem que ser competitivo durante os 180. Infelizmente não fomos competitivos em 45. É ajustar isso para essa competitividade voltar já no primeiro minuto lá em Campina Grande. Assim, na iniciação nós estávamos pressionando o 13 e o 13 não estava querendo sair jogando. Nós, por imposição, por estarmos em casa, né, tentávamos jogar com o Ítalo, tentávamos jogar com o Rony, sendo que eles ficavam isolados devido que não estávamos gerando as linhas de passe que os mesmos precisavam. Então foi esse o ajuste que nós fizemos. Não adianta a bola estar no Ítalo na iniciação ou no próprio Bruno e vocês não criarem as linhas de passe necessárias. Linha de passe mais próxima, jogar mais próximo, aproximar mais, justamente tirar esse espaçamento que estava tendo no meio de campo, né, com um jogo muito de primeira e segunda bola, né? Então isso nos dificultou um pouco no primeiro tempo. Graças a Deus os meninos entenderam muito bem no segundo. A entrada do Wesley potencializou ainda mais essa condição dessa iniciação sair da forma como sempre fizemos, né? Mas é como eu disse, ajustamos, mas infelizmente não conseguimos construir a vantagem que desejávamos, né? Por causa desse ajuste. Mas vida que segue, próximo jogo, como eu falei, 90 lá para nós definirmos. Bom, você no segundo tempo colocou o Wesley no lugar do Aleph e, como você também já destacou aí em sua fala, o jogador entrou muito bem agudo e dando uma dinâmica legal no meio campo para o próximo jogo. Conta também com o retorno do Júnior, do atleta Anderson Feijão, que já cumpriu suspensão, é mais uma opção. E aí, já passa algo na cabeça do treinador ou muita calma nessa hora, somente durante a semana? Calma, vamos primeiro analisar e entender. Eu costumo dizer que se você quiser fazer uma análise fidedigna do jogo, assista ele novamente, com calma, sem a pressão do ambiente, com muita cautela, avaliando realmente e pontuando aquilo que foi positivo e negativo. Então deixa primeiro
Vamos primeiro diagnosticar o que poderíamos ser melhor, né, nessa partida, para depois pensarmos em alguma mudança ou alguma projeção de alguns movimentos que precisamos fazer. Professor, boa noite. O torcedor, ele gosta muito de números, né? E aí a gente fez uma pesquisa e viu que de 2021 para cá, quando o senhor jogou com o Campinense com o Serra, o senhor não perdeu para o 13, né? E hoje também manteve aí essa mística. Claro que esses números, eles não entram em campo, mas o torcedor, ele fica nessa expectativa. Alguns mais supersticiosos até mesmo se agarram nisso. E agora o senhor volta ao estado da Paraíba, volta a Campina Grande para jogar contra o 13 lá. É sempre um jogo muito difícil, a gente sabe disso. Mas queria que o senhor falasse um pouquinho desse retrospecto, que é curioso e é muito positivo também nesse sentido. Cara, primeiro, superstição eu tirei da minha vida. Eu era, quando atleta de mentira, vamos dizer assim, se usava a mesma sunga, não sei o que, aquelas coisas, eu no âmbito profissional me desprendi, porque seria mais uma preocupação que eu poderia ter. Em relação aos confrontos que eu tive com o 13, nada vai interferir na próxima partida. Isso aí eu tenho total certeza. O que vai interferir é o que nós vamos complementar a nível de trabalho durante essa semana. Se o destino quer que a coisa continue assim, eu vou achar bom. Mas eu não levo isso em consideração, não, porque eu sei que esses números ficaram para trás. Foi uma história construída, né, e agora nós estamos construindo outra. E que se no Asa eu conseguir manter essa condição, vai nos proporcionar chegar nas oitavas, se Deus quiser. O que o Asa, ele trabalhou durante a semana, no teu pensamento, do que visualizou do adversário, o Asa conseguiu colocar em prática, o Treco estudar um pouco mais para tirar essa classificação, né, do 13 que joga em casa? É um jogo, você falou, que pode ser tanto para vocês quanto para ele. O Asa tirou muito proveito do jogo de hoje e precisa ser trabalhado para o duelo de lá. No segundo tempo, sim. No segundo tempo nós conseguimos ser o Asa que esperávamos. O Asa que esperávamos. O jogo em Campina Grande, ele vai ser decidido justamente por isso. Não podemos cometer o comportamento que tivemos no primeiro. Não podemos. Se quiser passar, se quiser ir lá para o Hernani Sátiro e fazer um grande jogo contra a equipe qualificada que nós observamos, que vocês observaram aí do 13, temos que fazer um jogo a nível do segundo tempo para melhor. A nível do segundo tempo para melhor, se quisermos realmente passarmos. Mas o que foi trabalhado durante a semana, eu consegui ver esse trabalho no segundo tempo, sim, tenho a certeza. Pela primeira vez no Asa, eu não senti a necessidade de trocar aos 32 do segundo tempo. O Júnior Viçosa fez um jogo competitivo demais, né? O Didira todos conhecem, e ali foi mais para uma condição. Como eu coloquei o João e o Júnior estava cansado, como eu coloquei o João, precisava que essa bola realmente chegasse através de cruzamentos pelos lados. Então a subida do Gabriel para a segunda linha foi justamente essa, para tentar achar o João, né? E o próprio Kelito numa condição de segundo pau, mas perdendo o Kelito e entrando o Edilson também ficou com a mesma vertente, mais por isso. E o Thiago, o jogador do 13, é um jogador muito, muito eficiente com a bola. Então eu só quis também defensivamente me fortalecer com a entrada do Charles e usar da ofensividade que o Gabriel pode me proporcionar na segunda linha. Então foi duas situações que eu precisava me precaver um pouquinho ali, com sangue novo para marcá-lo, né? E liberando o Gabriel para conseguir chegar, com que essa bola chegasse no João, que é um cara que entrou justamente para se tentar, através de umas bolas, não só bolas aéreas, como bolas fortes ali na frente do gol, para tentar finalizar. Foi mais visando isso. Mas hoje, principalmente no segundo tempo, o time cresceu tão ao ponto que teve uma hora que eu não vi necessidade de trocar e só esperava o momento de se construir a vantagem, que infelizmente não veio. Na coletiva, na sexta-feira, se a memória não me falha, você falou que um dos grandes reforços do Asa seria a presença maciça da torcida. Gostou do que viu hoje? Sem sombra de dúvida, o torcedor jogou junto no segundo tempo, cobrou no primeiro com total razão, mas no segundo jogou junto, empurrou, né? Fez aquilo que nós esperávamos, e quero falar para eles que vamos trabalhar muito, nos comprometer muito essa semana e no próximo jogo, para que a gente possa encontrá-los novamente logo. O Ranieri, Ribeiro, técnico do Asa, fazendo análise, né, do resultado de empate, o que ele viu pró, o que ele viu de contra.
o que será trabalhado para esse jogo da volta lá em Campina Grande no próximo domingo às 16 horas. E para o Oswaldo fazer uma opinião só, vamos ouvir o técnico Vaguinho Dias. Bora. Conversou com a gente ontem pós-jogo e também fala a partir de agora com o Timaço, show de bola. Jogo de mata-mata, jogo decisivo, são jogos difíceis, são jogos que muitas das vezes vai muito mais pelo lado do nervosismo, pelo lado de uma disputa, vai pelo lado físico, do que uma técnica tão apurada. Eu acho que a nossa equipe tem mais a dar, tem mais a render, joga mais do que nós jogamos hoje, e aí faltou um pouco assim, fizemos um gol. É lógico que a outra equipe vai se avançar, vai se alavancar para frente. Uma bola ali de lateral, se é nossa, se não é, nós temos que estar postados, nós estamos ganhando o jogo. E aí tomamos um gol de um lateral que era nosso, mas infelizmente houve um erro de arbitragem, tomamos um gol. Então, você tinha que acalmar o jogo e para tentar fazer o segundo, aí foi ao contrário. Nós tomamos um gol e o Asa veio para cima, então perigou até virar o jogo, mas eu acredito muito na nossa equipe, é uma equipe muito boa, então acredito eu que esse jogo serviu como lição. Já terá o retorno do Wallace Pernambucano para o jogo da volta, claro, tem uma semana inteira, vai reavaliar alguns jogadores que hoje saíram com problemas físicos, mas é uma semana importante, né, de trabalho para que o senhor possa conscientizar esse elenco desse grande jogo decisivo para a equipe do 13 e também para o Asa, mas principalmente para o 13. Pois é, iniciou o jogo, tivemos a contusão do Naylor, né, cara? Já tem que fazer uma troca. O Jefinho tava com o tornozelo muito inchado, pediu para sair, pedi para aguentar até o intervalo pra gente ter uma outra troca e não perder as trocas do que eu tinha. Então foram duas peças que nós já perdemos que infelizmente não pôde contribuir. Aí veio o segundo tempo e no segundo tempo aí sim eu tive que colocar o Yamada entrou no intervalo, tive que colocar o Wanderson para ter uma qualidade maior no meio que eu achava que faltava qualidade. E a última substituição foi justamente para segurar o resultado, né? Coloquei mais um zagueiro, eles se lançaram totalmente ao ataque. E para esse jogo o Wallace Pernambucano volta, né? Infelizmente ele havia levado o terceiro cartão, mas agora deu para ele aprimorar a parte física que ele precisava e com certeza ele vai jogar. Professor, claro, qual o tamanho desse empate? É um empate normal, o jogo começa em uma decisão para os pênaltis, mas também a força da torcida do 13, o quanto que ela vai ser importante nesse jogo da volta lá em Campina Grande. Já foi aqui, né? A torcida veio aqui, um número elevadíssimo, cantou o jogo todo, torceu, vibrou. Então a torcida do 13 ela é importantíssima. Tenho certeza que vai lotar, tenho certeza que eles vão vibrar e nós temos que dar resposta dentro de campo. O 1-1 fora de casa contra uma grande equipe de torcida também, de camisa, que é o Asa, não se é ruim. Eu que fiquei triste por sair na frente e não suportar o resultado. Mas o empate mantém o segundo jogo de igualdade para todos, só que nós estamos em casa com a volta de Wallace e a força do nosso torcedor. Tá aí a palavra do Vaguinho Dias, técnico da equipe do 13. Oswaldo Barbosa. Mas dois técnicos bem lúcidos em suas análises. Eu vou começar por onde nós terminamos, pelo Vaguinho. Eu acho que ele fez uma leitura em cima daquilo, até modéstia à parte, o que eu ouvi dos dois técnicos, quem acompanhou nossa jornada ontem, eu falei durante o jogo nos meus comentários. Primeiro sobre o Vaguinho. Ele falou que o que ele não gostou do time dele, e ele tem razão, é que faltou uma certa maturidade ao time do 13, vamos dizer até uma certa malandragem do time do 13, porque foi um time que estava jogando fora de casa, num mata-mata, sai da frente de 1-0, então no lugar de naquele momento ele jogar todo o desespero para cima do Asa, que o Asa estava muito pressionado pelo resultado, pelo fato de ele estar jogando a primeira partida em casa e ainda toma 1-0, faltou essa malandragem do time do 13 saber justamente tirar proveito daquela superioridade no jogo. E o técnico deixou bem claro isso. E realmente esse foi um dos defeitos do 13 na partida. Sobre o Ranieri fez uma leitura do jogo como nós comentamos a partida inteira. O meu comentário de intervalo de primeiro para o segundo tempo bateu em cima do que o Ranieri falou sobre o primeiro tempo. Eu falei o seguinte: primeiro tempo o meio de campo do Asa simplesmente não jogou. O Asa passou o primeiro tempo inteiro fazendo um jogo de primeira e segunda bola. Essa ligação direta, defesa-ataque. E aí tentava ganhar a primeira bola, não ganhava, tentava ganhar a segunda bola, que era a segunda bola, que é a bola do rebote, e também não ganhava. E o meio de campo do Asa não jogava. O Asa deixou ele fazer um jogo de aproximação no primeiro tempo, de posse de bola, de botar a bola no chão.
E o 13 encontrou essa deficiência em cima do Asa e conseguiu ser superior. Eu só não concordo muito quando o Ranieri elogia o segundo tempo como um todo do Asa. Eu vou reafirmar o meu pensamento. O Asa passou a ser melhor quando empatou o jogo. Até tomar o gol aos 20, 22 minutos do segundo tempo, o panorama do jogo era muito parecido com o primeiro. O 13 muito mais organizado e muito mais à vontade no jogo do que o Asa. E o próprio técnico do 13 falou isso. Depois que nós tomamos o gol do empate, nós corremos o risco até de tomar a virada. E tem razão. Quando o Asa empata o jogo, aí sim, dos 25 minutos até o final, o Asa foi superior e o goleiro do 13 teve que fazer 2 ou 3 importantes defesas para evitar a virada do time alvinegro. Então só não concordei um pouco com o Ranieri quando ele fala que no segundo tempo sim o Asa melhorou. Melhorou a partir do momento que empatou o jogo. Mas observe que são 2 técnicos que se respeitam muito, 2 times que se respeitam muito e os 2 sabem que a decisão está extremamente aberta. A torcida do 13 respeita muito o Asa. A torcida do 13 respeita muito o Ranieri, como também o Vaguinho Dias foi determinante. Quando ele fala, a nossa vantagem é que jogamos em casa, diante do nosso torcedor, teremos a volta do nosso artilheiro, que isso é muito importante, e a qualidade do time do 13, que deixou uma impressão para mim muito boa. Mas eu vejo um duelo muito, muito interessante no domingo e 2 equipes que vão se respeitar muito. Queria só perguntar o seguinte aos diletos amigos aqui na mesa. Caso seja o Solimão o adversário do Asa, aí quem? Solimão. Princesa Solimão. Independente de quem for, o jogo é fora a decisão. Pela pontuação, o Asa não chega mais. A pontuação da primeira fase ainda. Meu Deus. Eu pensei que se fosse no caso o Altos, seria a decisão aqui, mas qualquer um dos 2. Mesmo que o Asa ganhe do 13? Qualquer um dos 2. Ou seja, o Asa, isso sim. já é certeza, vai decidir a vaga para o terceiro mata-mata. Fora de casa. Ou do Amazonas ou no Piauí. Inclusive, o Princesa de Solimões é de uma cidade que fica aproximadamente 98 quilômetros de Manaus. Manacaparana. Manacapuru, exatamente. 98 quilômetros de Manaus. Quem tá no Princesa, inclusive, tava no banco, Jânio. Sabe quem é? O camaronês Kofi, que jogou aqui no Céu, no Coruripe. Coquinho? Sim, sim. Kofi. E tem um detalhe, viu, Guimarães? Desde já eu lhe adianto uma coisa. Caso o Princesa de Solimões seja o classificado, uma coisa que não se poderá reclamar é da qualidade do gramado. Isso. Princesa de Gramado muito bom para se jogar lá no estádio do Princesa de Solimões. Muito bom mesmo. Estou dizendo que eu assisti o jogo. Diferentemente lá do estádio onde o Altos joga, que o Asa jogou esse ano pela pré-copa do Nordeste, que o Jânio e o Rivelino estavam lá e podem falar melhor. É da cidade de Manacapuru. Eu pensei que Manacapuru. Princesa de Solimões fosse uma cidade, mas não, é Manacapuru. O gramado lá, né, Jânio? Lá em Teresina, horrível. Onde o Alto joga, muito não horrível. É dos melhores não, né? Horrível, uma temperatura absurda. Até o gol que o Asa sofreu, o Bruno ficou reclamando aí da irregularidade do gramado, que terminou lhe confundindo. Vamos lá. Manacapuru, Google. Agora sim, pelo que eu vi dos 2 times, com todo respeito ao Princesa e ao Altos, quem se classificar de Asa e 13, na minha concepção, tem grandes chances de conseguir a classificação. Eu vi você dizendo que os 2 times eram fracos. Não, eu não falei fraco. O que eu estou colocando é que existe uma grande possibilidade do classificado de Asa e 13 conseguir a classificação, porque pelo que eu vi do primeiro jogo, tecnicamente falando, o Asa e 13 são superiores. E só para esclarecer para o torcedor, né? O torcedor, vai decidir fora de qualquer jeito. Hoje a pontuação do Altos, o Altos soma 25 pontos, o Asa tem 22, mas o Altos, mesmo que empate, se perder tá eliminado, o Princesa já vai classificar. O Altos com empate iria para 26, já tirava o Asa, e mesmo que o Asa vencesse, estaria já decidido, e passe, claro, já decidiria no... E o Princesa já tem 26. Princesa já tem 26 e o Altos tem 25. Olha, Manacapuru é uma palavra indígena, forma-se de Manacá e Puru.
A primeira vem de uma planta brasileira que em tupi significa flor. A segunda, puru, da mesma origem, quer dizer enfeitado. Em função disso, manacapuru, na língua indígena, sem rima nenhuma, quer dizer flor matizada. Sabia disso, Oswaldo? Porque esse programa também é cultura. Nós estamos também. Rádio é cultura, exatamente. Aqui a informação abunda, né? E o que é que significa, assim, o significado da palavra Teresina? Já que o jogo poderia nascer em Teresina. Teresina era o Chacrinha. Ô Teresina, ô Teresina, é um barato programa do cassino. Cassino do Chacrinha. Teresina. Teresina. É contra o Rivelino aí, o significado de Teresina, porque ele é de lá, rapaz. Deixa eu abraçar o amigo. É exatamente em virtude da Teresa Cristina, que era uma das famílias tradicionais. Mas não conte muita coisa, não. Senão ele vai dizer que a avó dele conheceu a Teresa Cristina. E aí juntou Teresa Cristina com Terezinha. Como é que você sabe disso, Oswaldo? Oxe, já tá. Prima da avó dele. Você já tá infiltrado da minha família. E o pessoal já tá se organizando, de algumas caravanas. Pra ir pra Campina Grande. O amigo Paulo do Senador do Asa, ele disse que tá organizando uma caravana. Quem vai ser? R$115. Né? R$115. Cerveja, tá barato, uísque, 115 tá barato demais, amor. Com uísque tudo. E de volta. E de volta. O cara aqui vai o áudio dele. O Emanuel tá procurando aí um lance que eu torci muito. Pensa no lance que eu iria gritar 1 hora de gol se ele tivesse feito, porque ele faz por merecer. Esse rapaz, não é, esse lance aí do Júnior Viçosa, ele retardou um pouco. Ele recebeu. Faltou perna. Foi lance de atacante. Quer ver? Ele vence o zagueiro, e chuta. Eu tava torcendo muito, porque ele venceu de passagem o zagueiro 15 lá do time do 13, e eu tava torcendo muito para que ele fizesse esse gol por merecimento, pelo que ele vem se esforçando, pelo toda a luta dele de voltar a jogar. Passou por uma fase difícil, muitos duvidando, não vai dar certo, essa coisa toda, é um ex-jogador em atividade, e ele tá fazendo o máximo que ele pode, e a gente sente que esse lance aí ele merecia muito fazer esse gol. Ele matou no peito, o zagueiro ficou vendido. Guima, ele já matou tirando do zagueiro, e na verdade, na minha opinião, era para ele ter chutado antes de invadir a área. Porque o zagueiro, quando ele dá um toque mais à frente, aí o zagueiro consegue chegar nele. Se ele chuta, por exemplo, daí, já de canhota, em meio do chutaço, aí talvez ele tivesse levado uma melhor sorte, mas ele acabou retardando um pouco, adiantou um pouco mais a bola e foi o tempo do zagueiro chegar. Mas sobre o Júnior Viçosa, ele, nos últimos 2 jogos, ele tem tido um papel importante. Contra o Sergipe, ele deu assistência pro Didira, e ontem novamente, um passe mágico, deixou o Didira sozinho. Mais que nós, né, Vitor? Agora, já havia dito isso aqui. Eu, particularmente, já havia dito isso aqui. Que o que faltava ao Júnior Viçosa era só uma sequência. Eu ia falar isso agora. Você sempre defendeu o Júnior, a volta dele, dar sequência para ele. Você sempre falou isso, Oswaldo. Eu ainda tinha minhas restrições e tal, aquela coisa toda, mas o problema ainda é que ele não tem a força ainda, não dá mais, né? A explosão de arranque, mas que é um jogador agora, com uma inteligência, ele joga com muita inteligência. Esse lance foi um lance também de explosão, que ele saiu, mas faltou um pouco. E assim, se ele tem mais e que é natural, né, Vander? É natural. Isso é para qualquer jogador, isso não tem nada a ver com uma contusão, é porque é natural. Chega um determinado momento da idade. Isso mesmo, cara. E a primeira coisa que você perde é aquela força que você não tem mais, aquela arrancada que você não tem mais. Agora, ele só chegou na frente porque ele o cara não desaprende a jogar. Por que é que ele chegou na frente do zagueiro nessa jogada? Ele foi muito Ele chega na frente do zagueiro nessa jogada porque entra aí sim a técnica que o cara não desaprende. O cara sabe os atalhos do campo. Ele chega na frente do zagueiro porque ele se antecipa ao zagueiro e pega o tempo certo da bola. E quando ele domina, você vê que ele já domina colocando a bola na frente. O movimento que ele faz do corpo é dominar e já sair na frente do marcador. Isso é para poucos, não é todo mundo que tem essa técnica. Isso aí, o cara não desaprende com idade nenhuma. Por isso que eu sempre defendi o Júnior Viçosa. Ninguém desaprende a jogar futebol. E o segundo tempo dele ontem foi muito bom, sem esquecer, e já é a segunda assistência que ele dá ao Didira.
em gols do time do Asa. É verdade. Não, esse é o jogador que joga com inteligência. Há um garçom maravilhoso. Ele levanta a cabeça para poder dar o passe. Não é dar passe com a cabeça baixa. Você levanta, sabe onde o seu companheiro está e mete a bola. Então, é jogar com inteligência. E foram 2 passes aí milimétricos, né? Que é aquele lá do jogo contra o Sergipe, de cabeça, inclusive, e esse agora também, na cabeça do Didira, na medida, né? Tem um quadro no programa, mostra o gol do Didira aí, por gentileza, Emanuel. Tem um quadro no programa do Silvio Santos que diz assim: os velhinhos se divertem. Eu vou dizer, os velhinhos, claro, porque eles são os mais velhinhos do time, né? O Júnior Viçosa e o Didira. Acredito que sejam os dois, porque eles estão se divertindo. Nós estão ajudando o Asa. Eu acho que eles serão importantes nessa passagem do Asa, o Asa passando para outra etapa. Tanto o Júnior Viçosa, que o Oswaldo tanto falou na sequência que ele deveria ter, e o Didira. O Didira tem marcado gols. Aliás, ontem o Vanderlei chamava atenção, depois do jogo ele estava parecia que não tinha jogado. Eu prestei logo atenção para ver como é que ele estava, né? Quando ele chegou, ele deu uma entrevista como se não tivesse nem jogado, cara. Olha a inteligência dele na subida. Ele não, você não via ele ofegante, cansado, morto. Para um cara que jogou os 90 minutos correndo de todos os lados, fez o gol e deu uma entrevista normal, tranquilo, alegre. É uma coisa espetacular. Esse gol de quem está vendo, acompanhando no canal do YouTube, a inteligência do Júnior Viçosa, levanta a cabeça, vê o Didira e dá o passe milimetricamente. Porque você vê, ele para a bola, vai ao fundo, levanta a cabeça, dá o passe. Aonde é que está o Didira? Excelente a colocação do Didira. Ele está bem colocado e só faz o cumprimentar o goleiro, bota lá dentro. Quer dizer, jogadores que têm qualidade. Isso. Você tem o Júnior Viçosa com extrema qualidade, que vai ao fundo, levanta a cabeça, cruza. O outro com extrema sabedoria só faz cumprimentar. Se é um perno de pau, tenta fazer alguma coisa diferente. Aí teria. E agora há pouco o ouvinte estava nos indagando sobre o Colina. E veja a partida que fez o Colina e onde estava o Colina do gol do Asa. Porque se a bola não sobra pro Didira, poderia ter sobrado para ele. Onde é que ele tá? Ali, ele e o Didira. E olha que a função dele é de ser o primeiro volante no time do Asa. Às vezes é como ele tem força para ir à frente também. Era o Colina que tava ali, ó. É o primeiro que corre para abraçar o Didira ali. Eu ainda acho, não sei se o Oswaldo concorda, mas ainda o Asa precisa de um jogador com mais qualidade ali no meio. Um 10. Agora já era. Que só vem agora. Infelizmente, agora já era. O que a gente peca muito ali é um pouco de qualidade no meio campo. Abraçar aqui o nosso ouvinte José Carlos, ele falou aqui: cara, vocês viram na hora do gol o Vitor Hugo indo atrás do Didira. Eu vi você correndo. Tem que fazer um regime. Dizer aqui ao nosso amigo José Carlos, mandar um grande abraço pra ele, que sempre tá nos ouvindo. Eu consegui chegar no Didira, inclusive eu corri atrás dele, tanto é que na narração do Guima, a gente tá pra ouvir ele dizendo glória a Deus, glória a Deus. E o Guima a diferença, sabe qual foi? Só quero Didira falando glória a Deus. Só teve uma diferença aí nessa história. Eu corri e fui atrás do cara. Só teve uma diferença aí dessa história. O quê? Se a gente puder frisar aí a imagem, por gentileza. Agora aí, só pra o torcedor entender. O Vanderlei acabou de dizer, e quando terminou o jogo, depois dos 90 minutos, o Didira deu uma entrevista, parecia até que não tinha jogado. Você já ficou ofegante só nesse piquezinho que você deu aí. Eu continuei na mesma corrida. Inclusive, fui atrás dele e ele falou 2 vezes, glória a Deus. Aí foi no momento que jogou 90 minutos e falou tranquilamente depois do jogo. Você ficou ofegante só nessa tentativa fiquei tranquilo. Aí. Inclusive, fui até a confusão quando eu botei o microfone na boca do pessoal pra ouvir, o quarto árbitro pediu pra eu tirar o microfone. Deixa eu só falar uma coisa, Didira, espetacular. Aquele de paletó. Parabéns, Didira. Parabéns, Didira, velho Didira, jogando uma bola redonda. Ontem o torcedor me parava para dizer: Guimarães, esse foi o Fabrício, se foi o Sargento Pereira e o Dedé que também pararam, o Zezinho, o rapaz de amendoim, o Zezinho do amendoim também parou, e todos elogiando muito Didira. Guimarães, esse Didira é um menino que não cansa, é um menino que está colaborando demais com o time do Asa. Se o Asa, a metade desse futebol que o Asa está jogando deve ser o Didira. E aí, falando dos dois aí, tanto o Didira como o Viçosa,
foram aí os que viveram as grandes glórias do time do Asa aí. Exatamente. E é bom a gente colocar o seguinte, viu? Além de ser um cara que tecnicamente é diferenciado, é um cara que tem um condicionamento físico invejável. O futebol que se joga hoje, a qualidade que ele tem, ele vai se sobressair por muito tempo ainda. E o mais importante, é um cara que nunca foi da noite, um cara que nunca bebeu, nunca ingeriu bebida alcoólica, sempre foi um cara que se cuidou muito. Então, nesse futebol aí, ainda joga mais uns 2 anos, no mínimo, fácil aí. É verdade. Agora, tem uma coisa, o Asa não pode, nem deveria estar a mercê só desses 2 jogadores. O Didira fazendo os gols, não. O Gabriel jogou muito também. Mas precisamos jogado bastante. Paulinho. Sim, nós precisamos chutar, nós precisamos de jogadores fazer gols, não é só esperar um Didira, um Júnior Viçosa. Esses que vêm de trás tem que chutar, tem que haver o chute de fora da área, né? Qualidade mais nas faltas que acontecem ali perto da área. O Asa precisa disso. Não é só ficar dependendo de um. Olha, os gols que estão surgindo é só o Didira fazendo os gols, cara. Não, o que preocupa às vezes isso no time do Asa, sabe? O que preocupa às vezes no time do Asa e isso é muito visível. Muito. É a dependência que o Asa tem dos seus laterais e do talento individual do Júnior Viçosa e do Didira. Isso preocupa no time do Asa. Exato. E não é de agora. Que o meio campo, rapaz. Quando o Asa enfrenta um time, ele tira o espaço no jogo dos 2 laterais do Asa, que ele fecha bem os corredores pelos 2 lados. Quando o Asa enfrenta adversários que enxergam isso, que conseguem ler isso, o Asa tem muita dificuldade para encaixar esse jogo por dentro no setor de meio de campo. A não ser quando você se depara com o talento individual de uma jogada do Didira, do próprio Júnior Viçosa, que está cada vez melhor. Mas a dependência que o Asa tem dos laterais é um negócio extremamente preocupante. Repito, quando você encontra um time que fecha bem os corredores e que os laterais do Asa não conseguem jogar, o Asa tem uma dificuldade absurda no jogo. Perfeito. Ô Guima, só pra fechar aqui, inclusive, dentro desse assunto ainda de contratações, no chat do YouTube, né, a Juliana Santos colocou aqui: o Asa deveria ter feito contratações pontuais, tipo um atacante como Thiaguinho, mas vocês da imprensa colocaram na cabeça dos dirigentes do Asa que não era necessário, porque a torcida era o reforço. Erraram. Ai, Juliana, eu acredito que vocês não. Eu acho que ela ouviu outra emissora. Ouviu Valela em outra rádio. A gente falou a vida inteira aqui da necessidade de contratação. Desde o início da Série D que a gente bate nessa tecla. Foi aqui não.